Iniciar os trabalhos então. Hoje eu converso com o Rafael sobre o Kobudo. Aí ele fez aí um roteirinho para a gente seguir e assim que ele entrar aí eu chamo ele. Já antecipadamente aí eu peço para que as pessoas que forem entrando me dê um feedback aí como é que está a questão do som, se consegue me ouvir bem ou não. Aguardar o nosso entrevistador. O pessoal que já entrou aí consegue me ouvir bem? Manda um ok aí, por favor. A gente está hoje esperando o Rafael entrar aí para a gente bater um papo sobre o Kobudo, que é uma arte marcial que no Brasil não é muito conhecida, embora existam alguns professores que fazem um trabalho bom e sério, ainda comparado às outras artes marciais, dá para se dizer que é uma arte pouco divulgada. Nosso entrevistador. Boa noite, Sensei. Tá servido? Haha, sempre. Como é que tá, Rafa? Tranquilo? Tudo bem por aí? E aí, vamos bater um papo hoje sobre o Kobudo? Claro. Beleza? Aproveita para tirar tuas dúvidas já. Dentro daquela, sempre dentro daquela premissa, né? Quando eu não sei, e a gente pesquisa junto. E claro, sempre essa é a ideia, né? Eu tinha anotado em algum lugar aqui as coisas que eu ia perguntar e esqueci. É, Sensei tem uma história de que as armas eram instrumentos agrícolas e como é que conta a história desse negócio aí, se veio dos camponeses, não veio dos camponeses, o Kobudô, o que que é, veio daí, como é que curiou essa função? Tá. Bom, a história do Kobudo, ela é mais complicada ainda do que a história do Karatê, né? Porque as fontes de pesquisas ainda são mais escassas. É bem difícil de conseguir material para você compilar informações para que você tenha respostas definitivas para qualquer pergunta relativa ao Kobudo, né? É bem difícil. O que se tem hoje aí de material à disposição? O professor McCarthy, Patrick McCarthy, é um grande pesquisador, né, tanto do Karatê como das artes antigas de Okinawa, e ele traz bastante informação sobre a questão do Kobudo também nas obras dele. Tá? Depois, muita gente que treinou com o mestre Mabuni, que é o fundador do nosso estilo, também deu seguimento à prática de arma dentro das suas associações. E sempre que eles fazem isso, eles também trazem um pouco de informação junto com isso aí, né? Para tentar fundamentar aquilo que eles estão ensinando. Com relação às armas,
Existe um certo fundo de verdade nesse negócio de dizer que algumas armas eram armas de instrumento agrícola, de trabalho no campo, mas às vezes as pessoas confundem o período em que isso aconteceu. Tá? Fazem parecer de que isso surgiu desde muito cedo lá em Okinawa e fazem parecer que o responsável por essa compilação de armas foram os camponeses. Tá? Então tem muita gente que chega a, a, a essa conclusão nas suas pesquisas. Tá? Mas, se você tiver um pouquinho mais de persistência e seguir nas suas pesquisas, você vai conseguir encontrar algumas informações interessantes. Tipo, os guerreiros de Okinawa, não samurai japonês, guerreiros de Okinawa, Peitin, eles sempre tiveram associados às artes marciais da ilha. Tá? E é através deles que essa coisa acontece. Tá? São eles que vão fazer esse resgate técnico, que vão ampliar essa gama de técnica e que vão preservar isso para as gerações futuras. Tá? O que acontece, segundo alguns historiadores, eu gosto muito de um historiador japonês que traduziu o livro do mestre Motobu, que é o Kohaku Iwai. Ele traz informação bem interessante sobre o Kobudo, coisas que normalmente a gente não tem esses dados por aí disponíveis. Né? E ele coloca que, ao contrário do que se pensa, essas armas que são ditas armas de camponeses, elas na verdade são uma opção que os guerreiros encontraram depois que eles perderam o direito a usar as armas tradicionais deles. Tá? Então eles se misturam perderam a classe, não existia mais a classe samurai em Okinawa, eles passam a viver com a população, e daí por isso a história do camponês, porque agora eles passam a ser parte do povo também, mas são eles que, pela ausência das armas tradicionais, tidas como armas dos guerreiros, fazem o desenvolvimento dessas outras armas também. Então, dizer que o Kobudo foi desenvolvido por camponeses é uma história mais folclórica e bonitinha, assim, para as pessoas acharem legal, né, que uma coisa assim que surgiu de baixo, que foi subindo e coisa, mas a realidade é que tanto o Kobudo como o Karatê sempre foi levado adiante pelos guerreiros e pela nobreza da ilha de Okinawa. Mais ou menos isso? Sim, acredito que sim. Tem uma. Tem uma. A história de que talvez algumas dessas armas tenham vindo da China também, porque tem armas iguais lá, né? E que, Na e que, realidade, não, você conclui a pergunta aí que depois eu estou me e metendo que aqui já. não, e que não os Vai lá. camponeses, que não a classe tenha inventado as armas, mas que tenha escondido as armas, né? O que foi o que você acabou de dizer, né? Que trouxe as armas como opção, né? E aí transformou em instrumento agrícola, né? Tipo, o uso ao contrário, né? Vamos para a questão básica. A relação China e Ryukyu, que é o antigo nome de Okinawa, ela é uma relação de troca. Né? E nessa troca está também a troca das técnicas marciais, com e sem armas. Tá? A gente não consegue pegar e afirmar com certeza quando isso chegou em Okinawa, quem levou, quem foi a primeira pessoa que começou a divulgar, mas consegue dizer com certeza que se estava em Okinawa, tem influência chinesa, porque o pessoal de Okinawa admirava a cultura chinesa, copiava, achava algo superior, algo que era bom para a sociedade, um modelo de como viver. Tá? E as artes marciais estão incluídas nesse hall de coisas que eles importaram da China.
A gente não pode dizer assim, não, vieram diretamente da China as armas, mas olha, é uma porcentagem muito alta de chance de que todas as coisas que acontecem em Okinawa sejam uma réplica do que se fazia na China no período em que essas coisas foram introduzidas. Sim. E antes de. O Kobudo é como o Karatê, né? Antes de se chamar Kobudo, ele tinha outro nome, né? Outra. Tem forma de ser chamado, né? Aliás, acho que não tinha uma forma de ser chamado, né? Não, é justamente isso que eu ia comentar agora. Na realidade, assim, ó, a gente aprende no Ocidente, e muitos historiadores trazem essa informação, como o T sendo aquela questão da mão, né? Então você pega o karatê, mãos vazias. Tá? No contexto japonês, está correto isso. Porque é assim que acontece quando o Japão recebe o karatê, vamos dizer assim. Tá? Existe fundamentação para isso a partir da década lá de 30, mais ou menos. Finalzinho da década de 20, começo da década de 30. Você falar que o T é mão, ok, tranquilo. Antes disso, em Ryukyu, a pronúncia da arte era Ti, não T. Tá? E esse Ti, ele era a arte marcial de Okinawa com e sem armas. Não era a questão só da mão vazia ou de você usar só a defesa pessoal desarmada, proteger e ter um outro nome para a parte de armas. As duas coisas caminhavam juntas. E quando acontece a necessidade de fato de você colocar nome em alguma coisa, isso acontece com o Karatê também. O Todê é resultado disso, o próprio nome Karatê e Karatê-Do depois são resultado disso também. Daí que começa a se pensar na ideia do que seria um nome para a arte. Mas isso também é coisa moderna. O que acontecia? Tinha técnicas, né? Técnicas de treinamento. O termo Ti é tudo relacionado às artes marciais, tudo que tinha relação com técnica marcial. Você pega e tinha técnicas de bastão, que a gente conhece hoje como Bojutsu. Eu não sei te dizer como isso era chamado em Okinawa, porque Okinawa tem uma língua à parte, e infelizmente não nos chegou a grande maioria dos termos. A gente não tem como saber como era isso chamado originalmente. Mas Bojutsu, Saijutsu, Kamajutsu, Tonfajutsu, Nunchaku Jutsu e outras armas que não são tão conhecidas no Ocidente, como a enxada, por exemplo, que chama Kuwa em japonês, o remo, que é Eku. 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 E que também entram no hall de algumas escolas de Kobudo. Mas você querer descobrir como é que era o nome disso antigamente é uma missão assim quase impossível. Tá? O que a gente consegue resgatar hoje? O pessoal mais antigo que começa a construir a história do Kobudo, eles fazem uma espécie de junção dessas técnicas que eram dispersas. Por exemplo, você ensinava bastão, eu ensinava sai, aí o outro professor lá ensinava tonfa. Às vezes acontecia de você ensinar mais de uma arma, mas não era muito comum. Às vezes você vai ver que de vez em quando aí que tem um kata que tem nome do mestre, tu vai ver que só tem naquela arma o nome dele, não tem nenhuma outra arma. Então, eles começaram a resgatar essas coisas que existiam em Okinawa na época, e eles formam o que no início foi chamado de Kobujutsu, ou seja, técnicas marciais. Aí incluía todas essas armas que a gente já catalogou antes. Quando o Karatê é apresentado no Japão, o Kobudo permanece ainda localizado em Okinawa e não tem assim a mesma divulgação e a mesma ênfase. Tá? As primeiras pessoas a falarem de Kobudo no Japão é um mestre que chama Muden Yabiko e o mestre Kenon Abune.
Tá? Uma Buni teve chance de treinar com o Iabiko, entre outros mestres de Kobudo. E o Iabiko tinha o Mabuni como uma pessoa conhecedora de Kobudo também, não só do Karatê. Nesse meio histórico aí todo, nessa parte desse período, surge uma figura de um mestre que chama Shinken Taira. Tá? E esse mestre, ele vai ser um cara que vai ser crucial para a história do Kobudo moderno, porque ele conhece o Moden Yabiko, absorve tudo que o Moden Yabiko tem para passar para ele, e o Moden Yabiko manda ele para treinar com o Mabuni. Ele procura o mestre Mabuni, que ele também tem coisa boa para te passar lá. Tá? E é então o Shinken Taira que faz essa junção das armas. Se eu não me engano, o currículo dele hoje em dia, original, né? Porque existem escolas que depois vão ampliando coisa, colocando coisa e tirando, mas o currículo original dele são um currículo com 8 armas. Que é quando ele fecha o currículo de ensino dele na época. Tá? E ele faz esse resgate de kata, geralmente, né? Porque naquela época era, assim como o karatê, a forma de passagem do treinamento marcial era o kata, não tinha outra forma, era assim. Então ele pega, faz isso, começa uma recuperação, e depois, como ele também está no Japão, ele acaba entrando naquele mesmo embalo que o karatê, tendo que adotar o termo do, tendo que entrar numa filosofia dita japonesa, vamos dizer assim, para que ele tivesse condições de se manter ensinando na ilha, né? Tempo depois ele volta para Okinawa, mas ele teve bastante tempo no Japão, e durante esse período que acontece essa questão da nomenclatura. Daí ele passa então desse aglomerado de armas, no primeiro momento se chama o Kobujutsu, e o Taira então faz essa transição do Kobujutsu para o Kobudo. Né? E o Kobudo não é uma arte marcial única, não é uma arte. É diversas artes. É arte de bastão, arte de saia, arte de tonfa. Eu, por exemplo, conheço 5 armas. Tá? Então, dá para se dizer que a gente tem 5 artes distintas, de certa forma. Né? E a gente chama de Kobudo. É bastante coisa para praticar. Tá? Então, a nomenclatura original, Chi. Não se sabe o que é que se praticava de arma no Chi, ninguém sabe, não tem de onde tirar essa informação. Depois, Kobujutsu, que é quando a coisa começa a aglomerar, essas armas começam a ser compiladas para transformar numa arte, e o Kobudo, para que seja adotada a questão da metodologia japonesa dentro da arte marcial. O Taira era japonês ou era de Okinawa? Taira, ele era de Okinawa. Hoje em dia isso é a mesma coisa, né? Na época fazia diferença, né? Naquela época estava bem no período de transição complicada ali, né? Ainda dizem que ainda é meio complexo e delicado esse assunto por lá, né? Mas não se tem, assim, não era tão declarado como já foi em outras épocas, essa, entre aspas, aí, discriminação, se é que dá para chamar assim. Sim. E Matayoshi foi aluno do Taira? Não, aí vamos para a questão do Matayoshi. O Matayoshi corre por fora disso aí. O Matayoshi é tipo o Ryu, assim. Sabe? Ele é aquele estilo de família que a princípio está ali só dentro com eles o negócio e que depois acaba expandindo. É tipo o Ryu. O Ryu também tem uma história parecida com essa, né? Então, o Matayoshi ele também tem experiência com os mestres de Okinawa, mas ele fica muito tempo fora de Okinawa também. Né? Como ele vai aprender em outros lugares, inclusive na China, né? Ele traz um estilo mais, vamos dizer assim, importado para Okinawa, né? Mas se você pegar e for olhar as características do Kobudo de Okinawa, mestre Taira, e as características do Kobudo do mestre Matayoshi, tu vai ver que as diferenças são mínimas. Né? Então, como tu sabe que o Matayoshi foi à China e que ele tem uma influência grande da China no trabalho dele,
e consegue achar essa influência também no outro Kobudo, porque a diferença é mínima, né? Na verdade, algumas coisas nas pegadas das armas são um pouco distintas, né? Com algum pensamento, algum detalhe que era característica pessoal do Matayoshi na época e que acaba virando o estilo, né? Mas é muito semelhante. É. Hoje em dia, o Budô é difícil, a não ser que você ache aí um estilo de família, porque isso é uma coisa que em Okinawa antigamente era muito comum, hoje já não é mais tão comum, mas pode ser que exista ainda algum estilo especial, familiar. Né? Se não for assim, ou está vinculado ao Matayoshi ou está vinculado ao Taira. Não tem como ser diferente. A coisa vai por aí. Tá? O Matayoshi ele tinha alguma coisa assim de influência política na época dele lá, porque eu não sei se é... Assim, eu acho que tem relação, sim. Eu ia dizer que não sei, mas dá para dizer que sim. Por causa da questão do período. Tá? O período em que começam demonstrações oficiais das artes em Okinawa, ali entre o final da década de 20 e o começo da década de 30, o Taira estava no Japão e o Matayoshi ainda permanecia em Okinawa. Então, sempre que tinha alguma coisa relacionada ao Kobudo para ser mostrado, também era ele o representante. Ele fez demonstrações para o príncipe herdeiro do Japão, quando teve visitando Okinawa. Ele é o cara que faz a demonstração do Kobudo o dia que o mestre Mabuni e o mestre Miyagi fizeram a demonstração do Narratei e do Shuriken, naquela reunião com o Jigoro Kano. Então, ele é um cara que ele está presente politicamente naquela época na ilha, pelo fato do Taira estar fora no período. Essa questão política sempre faz a pessoa crescer, né? Então ele é um cara que aparecia bastante no contexto Okinawa. Uma curiosidade sobre o Matayoshi, o Matayoshi nunca chamou o estilo dele de Matayoshi. Assim como acontece com a grande maioria dos mestres, né? Dificilmente, a não ser que eles sejam obrigados, como foram obrigados os mestres do Karatê a fazer uma nomenclatura para o estilo, eles não fazem essas coisas, né? Então, as pessoas têm diversas, como é que pode dizer, versões de como isso aconteceu, né? Mas, assim, antes de 1960, nunca tinha se ouvido falar em Matayoshi Ryu. Ou seja, Shinko Matayoshi, que é o fundador do estilo, nunca ouviu falar nisso. Ele treinava só Kobujutsu, né? Só as armas, sem nome. Sensei cortou pra mim aqui, não sei se cortou pra todo mundo. Antes de 1960, daí cortou, eu não escutei mais nada. Não, Tá foi agora. a internet, não é o fone, é a internet. Ah, tá. Então tá. Peraí, eu disse que em 1960 é quando aparece pela primeira vez, segundo os historiadores, o nome Matayoshi. E que o Sim. mestre Matayoshi Shinko, que é o fundador do estilo, é a pessoa que criou o estilo Matayoshi, ele nunca chamou o estilo assim, nunca nem ouviu falar que pudesse ser chamado dessa forma. O filho dele ouvia falar, mas não se referia como estilo. Na verdade, isso se perpetuou depois da morte dele. Na morte do Shinko e do Shimpo, que eram os dois. Caiu, Rafa? Desapareceu a tua imagem aqui. Tá meio ruim, mas tudo bem. Tá. Tudo bem. Conseguiu ouvir, hein? Sim. Tá. Então, E dá pra dizer que o Matayoshi é tipo assim, ó. Chegava gente de fora lá em Okinawa para treinar, e daí eles falavam, vou treinar aquele estilo do mestre Matayoshi, porque ele era a referência do Kobudo na época lá também, e acabou virando o estilo do Matayoshi, Matayoshi Ryu. A coisa foi assim, não foi algo planejado ou que eles tivessem eles colocado a nomenclatura. Tanto é assim que o Taira, por exemplo, tu sabe que ele é um precursor da coisa, mas tu não vê um Taira Ryu, né? Não tem Taira Ryu. É simplesmente Kobujutsu ou Kobudo. sim. E no Brasil, como é que entra aqui? Sei que tem provavelmente por Santos lá, né? Junto com o pessoal da Chorin, né? Do Shinzato, pode ser? Mestre Shinzato, grande praticante de Kobudo. Tá? Mas assim, ó, antes do Mestre Shinzato, tem o sensei dele, né? Ele aprendeu com alguém, né? Então, Sim. ele aprende
Kobudo com o mestre chama Akamine Shinkan, tá? Que é também um dos introdutores do Goju-ryu aqui, a mestre Akamine. E diz que ele também fazia alguns katas de shurike, né, chamado shurike hoje. Aquele esquema de sempre dos mestres antigos, não era uma coisa assim fechada, né? Então ele tinha experiência, né, nos katas Goju, nos katas de shuri também, ele fazia. E inclusive a questão do Kobudo. Ele praticava todas essas armas que a gente pratica, ele praticava ainda o Nunchi. O Nunchi, ele é como se fosse um sai amarrado no final de um bastão. Tá? Deve ter visto já isso em algum lugar. Tá? E geralmente o forcado desse Nunchi, ele é para baixo um deles, não para cima. Então ele não é que nem sai assim, aquele desenho tradicional, é invertido. Sim, se não me engano Tá? é Jite o nome dessa marca no Japão, né? No Kobudo japonês. Parecido, Só porque é que o DT só tem uma haste, não tem duas. é só uma? Achei que era Só uma uma. para cada lado. Não, o DT não. Japonês não. Ele é como se fosse só um arpão assim e uma haste do lado. Mas é a mesma Sim. ideia. É a mesma ideia do DT. Então, o mestre dominava uma grande quantidade de armas também. E ele é o responsável dá para se dizer que é o responsável por, pelo menos até que se descubra alguma outra fonte, e é o responsável pela introdução do Kobudo no Brasil. No É o mestre Brasil. Akamine Shinkan, o Shinkan, Akamine, se preferir da forma ocidental. Ele é também responsável por passar alguma coisa de Kobudo para o mestre Shinzato. O mestre Shinzato também teve experiência com outras pessoas dentro do Kobudo, inclusive na própria Okinawa. E então ele ampliou essa gama de conhecimento que o mestre Akamine passou para ele. Mas dá para se dizer que o mestre Akamine é o introdutor e que o mestre Shinzato é o maior de todos os mestres de Kobudo no sentido de dar seguimento a este trabalho. Porque você não encontra aqui no Brasil outro mestre que tenha se mantido durante todos esses anos e criado uma escola de Kobudo. Eu posso estar enganado, que às vezes a memória falha, mas se não me engano ele tem uma escola que chama Shinshunkan, e essa escola é uma escola tradicional de Kobudo, que também domina uma grande quantidade de armas. O mestre Shinzato é uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa que respeitadíssima em todo o Brasil, tanto no Kobudo como no Karatê Shorin. E hoje em dia, a grande maioria das associações que fazem parte do Kobudo brasileiro tem algum vínculo com ele. Ou com os filhos dele, ou com algum aluno dele graduado que, por algum motivo, acabou afastando e criando linhagens de trabalho próprio. O Kobudo corre através desses dois mestres aqui no Brasil. A gente andou falando com eles um tempo atrás, né? Em Sim. 2016. 2016. Como é que é o nome do sensei? Kubo? É Paulo, acho que é Paulo Cubo. O sobrenome é Cubo, agora não me lembro o primeiro Ele nome. esteve conversando com o sensei Paulo sobre o intercâmbio, né? De conhecimento, né? Para também ampliar nossos horizontes dentro do Kobudo, vamos dizer assim. Então, é uma escola respeitadíssima, a escola do mestre Shinzato. E hoje está difundida em São Paulo, tem escola em Santa Catarina. Acredito que em alguns outros lugares do Brasil também tem, mas eu não tenho conhecimento específico. A princípio, a escola dele é muito forte lá na Baixada Santista. E em Santa Catarina eu sei que também tem um grupo grande aí, eu andei assistindo alguns vídeos de apresentação e de demonstrações, né? Um grupo forte também como do mestre Shinzato em Santa Catarina. Eles têm um campeonato mundial, acho que é até, o Pan-Americano, sei lá, que é em Praia Grande. Acho que tem todo ano. Até uma vez que eu vi, tinha todo ano, assim, era bem O forte, mestre assim. Shinzato não se restringiu ao Brasil, né? Ele também tem outros países aí aqui da América do Sul, principalmente,
em que ele fez um trabalho de divulgação do Shorin e do Kobudo, e tem discípulos formados nesses lugares, né? Onde a escola também tem a capacidade tranquilamente de fazer um campeonato internacional. É um baita professor. Aliás, Mas, é um dos únicos mestres que deixou algum registro sobre o Kobudo escrito. Existe um livro dele, foi lançado um tempo atrás, aí, ó. Não sei nem te precisar a época, mas faz bastante tempo. Tinha uma revista que fazia uma partezinha com cada um dos estilos que tinham de arte marcial, dos estilos de karatê, taekwondo, muay thai, e uma dessas edições foi dedicada ao Kobudo. E é um dos únicos registros assim do Kobudo aqui no Brasil que se tem. Claro, as pessoas falam assim do Kobudo dentro da história do karatê ou dentro de algum outro trabalho que tenha relação à parte histórica do karatê, né? Mas específico do Kobudo, que eu tenho assim, esse é o único trabalho. sim. Eu dei uma olhada pro lado aqui que meus livros de karatê estão aqui e eu tinha umas revistinhas dessas. Eu tinha, Eu vim, eu vim dar uma tenho, olhada, em vez de dar uma olhada se não estava aqui para mostrar, mas eu me lembro dessas revistas aí. então, eu não me lembro o nome da coleção, Artes Marciais, mas não me lembro qual era a editora. Mas isso aí Mas, se acha. Se você botar assim, Kobudo nessa Shinzato, na internet você vai achar para comprar. Eu não sei se em alguma editora nova, porque é uma revista muito antiga, mas em sebo com certeza. Você consegue achar. E é legal porque ele traz toda a história do Kobudo desde lá de Okinawa, passando pelo Brasil e mostrando a colaboração dele para a arte, né? Bem bacana a revista. Eu estou escrevendo, junto com o Cadu, um artigo para a gente publicar pela URGS a respeito do Kobudo. E esse livro foi um livro primordial para a gente ali na questão bibliográfica, né? E como referência para a construção do trabalho. Porque você consegue recuperar muita coisa, né? Muita informação sobre o Kobudo, já que o mestre era um dos poucos que falava a respeito disso. Né? sim. Dá para dizer então que Kobudo basicamente não tem uma. É difícil de. Tipo, eu treino só essa linha, eu treino só esse estilo. As pessoas foram. É Os difícil, mestres é mais foram fácil você buscar. procurar escolas, é mais fácil você procurar escolas, né? Do que você procurar uma linhagem de Kobudo. Claro, você vai, por exemplo, assim, tem um mestre também, que chama Akamine, mas não é esse mesmo mestre Akamine no Brasil, que tem uma escola muito grande em Okinawa, e tem feito um trabalho muito grande, muito forte de divulgação internacional do Kobudo, e ele também trazendo assim, esse resgate dele, mais antigo. Você olhando ele se movimentar, você vê que ele tem como inspiração o Taira, né? Pela forma que segura o bastão, pela movimentação, pelas bases que utiliza. Então você consegue identificar bastante o Kobudo do mestre Taira na linhagem que ele faz. E daí você vai buscar outras escolas que são fortes para, mas assim você dizer que seja um estilo único, o Kobudo, Matayashi Ryu é um estilo e o restante é outro estilo, né? Não tem como fazer. Não tem como fazer. Até porque os mestres não se restringiam a aprender com uma única pessoa, né? Essa Mabuni mesmo aprendeu, Kobudo com diversas pessoas, não foi com um único mestre, né? E o que ele preserva de diversos, não só de um. Sim. E aqui no estado. Ok. Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, na verdade, como que entrou aqui? Hã? Não, não falei nada. Só qual é a história aqui do estudo no estado. Ok, tá. Então, vamos tentar recapitular isso aqui, então. O Kobudo aqui, eu não tenho ciência de nenhuma uma escola específica de Kobudo. Dizer assim, não, pai, essa escola é uma escola de Kobudo, né, que segue a linhagem do mestre Y ou X. Tá? Há muito tempo atrás, tinha um rapaz lá em Guaíba, chamava Marco, eu peço desculpa a ele se ele estiver ouvindo por aí, não recordo o sobrenome dele, tá? Mas ele era um professor de Kobudo, ligado ao mestre Flávio de São Paulo, tá? Na linhagem de trabalho do Kobudo do mestre Flávio.
E isso já faz alguns anos que aconteceu. E eu nunca mais tive notícia dele. Eu acredito que ele tenha parado com o trabalho marcial. Não sei se segue praticando de forma pessoal, mas assim, no sentido de dar aula, nunca mais eu ouvi falar que ele fazia. Então, é o único assim, relato que eu ouvi falar de Kobudo com alguma linhagem, alguma escola. Mas isso é coisa moderna, de certa forma, não é uma coisa tradicional, que nem é o caso do mestre Akami e do mestre Shinzato. Na verdade, o Marco, ele treina com o mestre Flávio Vicente, e também pertenceu algum tempo à escola do mestre Shinzato, então tem ligação com o mestre Shinzato também. Mas seria uma ligação de escola. Década dos anos 2000, mais ou menos, metade do ano 2000 ali, foi quando a gente teve algum contato com ele para fazer uma troca, porque ele ficou sabendo que a gente praticava Kobudo também, e como ele era praticante e não encontrava parceria para treinar, veio procurar, né? Teve lá na academia, lá na Ípica ainda, na época, treinando conosco, passando o que ele conhecia da movimentação, que me pareceu assim um grande ênfase no Matayoshi que ele me mostrou. Ele não chamava de Matayoshi Ryu, chamava o nome da escola do mestre Flávio, que eu não recordo como eles chamavam na época, não sei se é a mesma escola que é hoje. Hoje é Jureikan, mas naquela época eu não recordo se era assim que chamava. E ele mostrava as movimentações que seriam o nosso Kobudo relacionado ao Matayoshi. Então não foi tão difícil, tão diferente assim. O que ele me trouxe de novidade na época, e que no fim a gente não acabou não dando segmento, e eu também não dei segmento no treinamento, foi o Joe, que é o bastão curtinho. Ele chegou a me ensinar alguma coisa, mas eu não dei segmento, e como eu não dei segmento, não tive a habilidade suficiente para tentar passar isso adiante, né? Foi muito pouco o contato e não deu para perpetuar esse ensinamento dentro do nosso trabalho. Tá? No nosso caso específico, tá? O nosso Kobudo, ele é um Kobudo que corre sempre por dentro da Shitoryu. O mestre uma bonitinha essa característica, e a gente teve contato aí com diversas linhagens de Shitoryu, e todas elas que a gente teve contato, sem exceção, tinha um trabalho relacionado ao Kobudo. A primeira vez que eu vi o Kobudo na minha vida foi numa fita ainda de VHS, não sei se os jovens sabem o que é isso. Não escutei se estou aqui. Contou? Eu não sei se os jovens conhecem o que é VHS. Eu acho que não, né? Então, a primeira vez que eu tive contato com o Kobudo foi através de uma fita de VHS que o sensei Aguiar deu de presente para o meu sensei Gilberto. Essa fita era uma fita que tinha gravações de diversas técnicas do Karate Shitoryu. O mestre Aguiar tinha gravado e tinha deixado para o sensei para deixar como recordação e também como memória, né? Naquela época não é a facilidade de hoje, você estar ligando aqui, conversando com a pessoa, né? Tinha que pegar um ônibus até São Paulo para treinar, porque pelo telefone não conseguia entender o que o cara queria que fizesse, né? Então era bem complicado. Então ele vinha para cá diversas vezes, e o Sensei Gilberto foi para lá diversas vezes também. Então eles treinaram essas técnicas e o Sensei Aguiar decidiu registrar isso também num vídeo, para que ele tivesse isso guardado no caso de um eventual esquecimento, né? Para reforço de memória, vamos dizer assim. Então, o Sensei me dá uma cópia dessa fita, e nessa fita tem o mestre Shinzato fazendo um kata. Daí eu fiquei olhando aquele negócio que eu tinha visto na minha vida, aquilo ali, né? Bota isso aí lá, começo da década de 90, né? Mudou por aqui, talvez alguém tivesse até lido em algum lugar, de revista e coisa assim, mas não era uma prática comum. E mesmo que soubesse o nome, ninguém nunca tinha visto na vida, né? Por aqui, né? E eu achei muito interessante aquela gravação. Era o kata, o Fugusuku no Kon. Fugusuku no Kon. O Fugusuku. Isso. E aí eu me grudei no meu cabo de vassoura lá e tentei imitar o vídeo lá. Eu digo, eu vou aprender esse negócio para mim aqui, né? Nem que não vai valer para nada, mas para o meu divertimento, para o meu conhecimento vale, né?
E daí peguei, estaria tudo errado para variar um pouco, né? Não sabia negócio de pegada, não sabia a medida de distância do bastão, não sabia nem o tamanho do bastão, né? Não sabia nada, né? Tanto é que eu usava cabo de vassoura. Mas foi ali que surgiu o encantamento, assim, por um trabalho com armas também. Né? Então, apesar de todo o mal, ainda pelo menos me serviu como motivação para procurar, né? Então, fiquei muito tempo assim, na expectativa de conseguir algum dia treinar o Kobudo também. Aí passam-se alguns anos, o Sensei Aguiar se vincula a Sedenkai, né, que a gente fez parte durante muito tempo, né? E na Sedenkai, o mestre Jesse Canedo era praticante também de Kobudo. Eu não recordo agora se quinto ou sexto dan de Kobudo Matayoshi. Tá? Então, todas as vezes que a gente teve a oportunidade de estar com ele, que ele fazia um seminário aqui no Brasil, o CC Aguiar trazia ele para fazer seminários periodicamente, ele vinha e mostrava um kata também, de Kobudo. Sempre ele não vinha trazer só o Shitoryu, ele também trazia um kata de Kobudo. Claro, aí eu me encantei, né? Porque foi ali que eu consegui entender o que eu tentava fazer com o cabo de vassoura lá em 1940, né? E daí eu comecei a entender, assim que pega, assim que gira, o movimento é assim, né? Muito diferente de tudo que eu tinha entendido olhando o vídeo, né? Mas é quando a gente começa a ter uma experiência dentro do Kobudo. E é então através do Matayoshi. Eu treinei muito tempo só Bojutsu, só bastão. Só tinha conhecimento sobre técnica de bastão. As outras armas nos entram quando a gente deixa a Senenkai e passa a trabalhar com o pessoal da Argentina, né? Lá do mestre Horácio Machado e do mestre Javier Machado. Eles têm uma tradição longa já de Kobudo dentro do trabalho deles lá do Karatê Shitoryu. E isso nos chegou assim como uma luva, né? Eu fiquei encantado porque eu nunca tinha visto tanta arma na minha vida assim para praticar, né? Então ali nos entra as outras 4 armas que eu não tinha nenhuma noção de como funcionava, e entra nesse período pra gente, né? Entra lá com o pessoal da Argentina. Eu aprendo com eles o Sai, a Tonfa, a Kama e o Nunchaku. Tá? O bastão, eu mantenho o que a gente tinha já aprendido já dentro anteriormente, né, na Sedenkai, e acrescento os ensinamentos de bastão também que nos chegam pela escola da Argentina. Mas como é que esse negócio funciona para nós? O mestre Horácio e o mestre Javier, ambos treinavam com um mestre chamado Shimoyama. E esse mestre Shimoyama era de uma linhagem de Shitoryu que chamava Kenshinkai. Tá? Então o Kobudo dele vem através de um mestre de Shitoryu. Tá? O mestre Canedo corre por fora, que nem o mestre Matayoshi lá na história de Okinawa, e vem com o Matayoshi, que é uma escola alheia ao estilo Shitoryu no período. A gente também tem a oportunidade de conhecer o mestre Jorge Sousa, que é um mestre da Guatemala, que também traz uma grande quantidade de conhecimento, e também foi aluno direto do mestre Kenei Mabuni, que é o filho do mestre Kenon Mabuni, fundador de Shitoryu. Ou seja, todo o Kobudo, com exceção da Sedenkai, nos chega através do Shitoryu e tem as características do Taira. Enquanto o mestre Canedo, apesar de ser Shitoryu, aprendeu também o Matayoshi e nos traz esse conhecimento. E é assim que o Kobudo chega para nós. O que aconteceu daí comigo nesse período, por causa de toda essa função? A gente acabou com uma grande quantidade de conhecimento de Kobudo, grande quantidade de kata, grande quantidade de coisas, e eu acabei separando o ensinamento do Kobudo do Shitoryu, porque o Shitoryu já é um estilo tremendamente extenso, né? Então eu peguei
e montei aulas à parte, da parte do Kobudo. E começamos a aparecer de vez em quando, um evento ou outro. Lá na CM, Arthur me chamou algumas vezes para fazer demonstração, então sempre que eu ia lá, eu mostrava um kata de Shitoryu e alguma coisa de Kobudo. Então a gente foi acabando virando um conhecido, né? Ficamos uma referência dentro do Kobudo no Rio Grande do Sul por causa disso aí. Porque a gente é uma das poucas pessoas que tinham experiência, né, nessa área, né? Então, hoje a gente tem feito esse trabalho dessa forma. Eu chamo o nosso Kobudo aqui, é um Okinawa Kobudo, porque todo ele ou é Matayoshi ou é Taira, então é de Okinawa. E eu chamo o dojo aqui de Yoshokan, né, que é o lugar onde a gente treina. Mas não é uma linhagem de Kobudo, ele é uma transmissão desses ensinamentos que nos chegaram até através desses grandes mestres aí que eu contei antes, que é a forma que o Kobudo se perpetua aqui no Rio Grande do Sul. É uma organização, né? Uma organização de. Me fugiu a palavra agora, a palavra acho que não é organização, mas é uma sistematização de todos os conhecimentos e para passar adiante dentro dessas escolas. Né? Justamente, para que o conhecimento não se perca, né? E se você for pegar ali, a nossa quantidade de trabalho hoje é uma quantidade bem alta de kata, né? Principalmente de bastão. Tem bastante coisa para treinar, né? E bastante como coisa são para esquecer. para esquecer também. Tem que ter cuidado, né? Bastante prática, né? O que a gente tem feito já faz algum tempo aí? Como eu separei o Shitoryu do Kobudo, a gente tem tentado agregar pessoas que têm um interesse pelo Kobudo, mesmo que sejam praticantes de outro estilo de Karatê. Porque o Kobudo acaba chegando para todo mundo que tem na Karatê de uma hora ou outra, nem que seja na história. Né? Então os caras ouvem falar. E muita gente tem interesse por essa prática também. Hoje a gente tem dentro do nosso grupo aí de estudo pessoas do Shotokan, pessoas do Bujuru, pessoas do Wadokai, né? Então a gente tem agregado bastante estilo de Karatê dentro da prática do Kobudo. A ideia é que a gente consiga formar um grupo de pessoas qualificadas para expandir isso, né? Porque é um conhecimento que aqui no Sul é muito pobre, é muito pequeno, né? Porque acaba se restringindo a eu, você e mais os dois, três aí que conhecem um pouco sobre arte, né? Eu sei que na fronteira do Rio Grande do Sul aqui, né, do Brasil com o Uruguai, lá tem um grupo que trabalha também com o Kobudo, né? A gente esteve até participando há pouco tempo agora com eles num seminário de Goju-Ryu, né? E é um trabalho também bem feito, sério, coisa, mas a gente não tem um vínculo direto e a distância é longa para estar fazendo um treinamento assim mais próximo, né, mais diário. Mas eu sei que eles fazem um trabalho vinculado ao Ryu-Ryu, né, que é o Kobudo deles vem de lá. Caiu? Parou aqui. Tá me ouvindo, Rafa? Tá ruim a conexão. Vamos esperar o Rafa entrar de novo aqui para seguir. Caiu a conexão dele lá. Lazaroto. Ah, é verdade, esse Lazaroto dizendo para mim que tinha que gastar muita ficha no orelhão para ligar naquela época. É uma grande realidade. Depois evoluiu, né? Veio para o cartão. Mas a ficha de orelhão era ouro na época. Né? E ainda tinha que ser ágil para conversar, porque tinha uma fila grande.
tinha uma fila grande para ligar também, né? Então a gente ficava lá, falava um pouco, deixava os outros falar e voltava para falar mais um pouco depois. Caiu, Rafa? Caiu tudo, minha internet tá muito, muito ruim hoje. Tá bom. Não, eu estava conversando com o Lazaroto agora, que ele estava mexendo comigo. A gente gastava muita ficha telefônica, ligando para São Paulo na época para conversar sobre as coisas do Karatê. E é uma realidade, né? As pessoas não sabem o que é isso, os jovens não. E o É, jovem não sabe nem o que é cartão hoje em dia, né? rapaz, pois é, não, eu estava comentando no cartão também. Eu estava comentando que às vezes a gente queria bater um papo um pouco mais prolongado, e daí tu entrava na fila e saía, deixava o outro fazer a ligação e voltava, né? Para não monopolizar o orelhão, né? Era mais ou menos por aí. É. Então, Rafa, Rio Grande do Sul é isso aí. Eu sei da gente aqui que trabalha com computador, eu sei desse grupo lá da fronteira. Nunca mais tive notícia do Sensei Marco, não sei se ele se ainda segue treinando com o Sensei Flávio ou não, se ainda segue dando aula de arte marcial ou não, nunca mais consegui contato com ele. Existem algumas pessoas aí que trabalham com armas aqui, mas é mais no sentido de defesa pessoal, né, do que como uma arte tradicional de Kobudo. Então, por aqui a coisa é bem escassa. Né? O Santa Catarina tem pessoal, outro grupo. Fala. o pessoal ali da fronteira é vinculado ao Goju-Ryu, se não me engano, né? Acho que é, quer dizer, eles são Goju e eu conversei com um deles uma vez, me fugiu o nome agora, foi num evento na CM, e ele me comentou que era o Kobudo vinculado ao Ryu. Verio. Eu acredito que sim, porque eu vi algumas movimentações na internet, algumas fotos e coisa, e eles seguram o bastão como o Ryoido segura. É aquela embaixo do braço, né? É uma Embaixo do braço. característica da escola. Mestre Hayashi também, tem alguns caras que ele faz isso aí, porque ele também teve contato com o pessoal do Ryoido, né? Então eu acredito que muita coisa que ele aprendeu de Kobudo tenha sido dessa fonte. Né? E lá em São Paulo, o pessoal da Hayashi, o mestre Paulo Mota, também pratica Kobudo, né? Vinculado a Shitoryu também, principalmente a escola do mestre Hayashi, que chamava, se eu não me engano, posso estar errado, depois dá para dar uma conferida aí quem tiver assistindo, Kenshin Ryu, se eu não me engano, é esse o nome do estilo dele. Tá? É um estilo específico criado por ele, que também é uma junção de ensinamentos que ele teve do Kobudo. Muito comum isso antigamente. Hoje em dia que já não é mais tão comum porque as pessoas se fecham dentro de uma escola, né? Em Mas 2016, em 2016, em 2015, se não me engano, a CBK começou a fazer campeonato de estilos e tinha Kobudo, né? E em é, 2016 foi quando eu participei, e daí eu conversei com os árbitros, que eram todos da Chorin, né? uhum, E daí eles me perguntaram, né? Tipo, onde é que tá? Eu fiz. Como é que é o nome daquele kata? É o kata que eu sempre faço nas apresentações. Tá com o Gal no com. Bom, fiz Saguaro com. Podia repetir, então eu fiz em todos os rodados Saguaro com. E aí me perguntaram qual era a linha, o que que Onde era, é que enfim, né? saiu? Onde é que saiu? Daí eu disse, né? Veio através da Story assim, se treinou com vários lugares, não sei o que, compilou conteúdo. Daí eles me olharam e falaram, é que nem a gente, então. Então, porque é assim, né? O Kobudo, ele é um resgate, né? Porque não é qualquer um que ensina. Então, sempre que tu tem a oportunidade de aprender com alguém, gruda aquele conhecimento e guarda, né? É o que a gente tem feito, né? É o que a maioria das pessoas fazem. Eu sei que hoje em dia o mestre Flávio Vicente, lá de São Paulo, está vinculado a uma escola direto de Okinawa lá, então ele vai periodicamente para lá, traz o mestre aqui. É um trabalho muito sério, muito bem feito e muito tradicional, né? Seguindo uma linha de trabalho. Né? Mas, tirando ele que tem feito isso, eu não tenho conhecimento de outras pessoas que tenham esse vínculo, assim. Né? Fazem como a gente. Pega todo o conhecimento que tem, organiza isso em módulos para passar para o pessoal. Né? É o que a gente tem feito hoje em dia. Tanto é que eu até vou deixar um convite para quem tem interesse em conhecer aí o nosso trabalho com online agora, né, por causa dessa questão da pandemia. A gente está treinando Kobudo todas as segundas e quartas, 8h30 da noite. Tá? O pessoal pode deixar no Instagram aí uma mensagem para mim, que
eu mando o WhatsApp aí, a gente conversa pelo WhatsApp e eu libero o acesso lá para conhecer o nosso trabalho sem problema nenhum. Tá? Também estou à disposição aí para convites de pessoas que estejam ouvindo e que tenham talvez um conhecimento que a gente não tem para aprender, né? É sempre assim, nunca ficamos estagnados, né? Procuramos sempre estar evoluindo, crescendo, aprendendo. Essa é a ideia, senão a arte marcial fica pobre, né? Se cada vez que passar uma geração o outro for aprendendo menos, quando chegar lá na ponta, lá não vai ter mais nem resquício do que seria a tradição, né? É, É bem complicado. O que mais, Rafa? acho que é isso, não sei, não tenho mais muito Uma pergunta mais? perguntar. Tenho a questão, o Kobudo do Japão não é o mesmo Kobudo de Okinawa, né? Não. E no Japão se usa o termo Kobudo para o Sim. Iaido, Kendo, também se usa Kobudo? É que quando eles falam do Kobudo, eles estão falando de uma escola que pratica mais de uma arma. Sim. Tá? Então, é claro, se você tem uma escola só de espada, por exemplo, aí eu chamo ou Kendo ou Iaido. Né? Agora, se a minha escola pratica arma, eles chamam o remo de Kai, Naginata, também é uma arma tradicional japonesa. Quando existe uma escola que mistura esses ensinamentos, pode ser chamado de Kobudo, porque o termo Kobudo nada mais quer dizer do que via marcial antiga. Né? Então, todas as vias marciais antigas podem ser chamadas de Kobudo tranquilamente. O que muda é o arsenal de armas, né? O Japão tem um arsenal, Okinawa tem outro arsenal. O Kobudo não faz muito sucesso no Japão por causa dessa tradição guerreira que eles têm com armas no Japão, né? Então, tipo assim, eles consideram a arte samurai uma arte nobre, e os outros, é, não sejam nobres também, né? Mas, falando assim, em língua bem direta, eles acham que o deles é melhor. Né? E eu tenho direito de achar, né? Eu também posso achar que eu faço alguma coisa melhor que os outros. Né? Sou eu que dou a minha opinião. Né? Se as pessoas não acreditam, Né? é um outro problema. Tá? Mas essa é a realidade. Né? Eles veem as artes marciais deles tradicionais, samurais, guerreira, com toda aquela magia que, principalmente no Ocidente, existe, é algo superior não só ao Kobudo de Okinawa, mas dá para se dizer as outras tradições guerreiras também. Né? Tem isso muito, muito presente. Eu não comentei, né? Eu também tive alguma experiência, e só que eu não tenho passado isso em aulas regulares, em Iaido. Em Iaido também em Shinryu. Aprendi com o mestre Javier Machado. Então eu tenho pelo menos aí uns 12 katares em Shinryu eu sei fazer. É. E que são todos muito compridos, né? Por isso que eu sei 12, né? Senão eu tinha esquecido tudo já. Então porque são tudo kata curtinho, né? Kata, esse aí eu nunca parei para contar os movimentos, mas eu não passa de 10 movimentos, não, ainda bem menos que isso até. E eu Depende aprendi do alguns, kata, né? é um corte na barriga, um corte na cabeça, limpeza da arma e terminou o kata. Normalmente é assim. Em alguns casos tem um contra-ataque ali, aí bota mais 2 movimentos. Geralmente ele é assim que funciona o trabalho do IAI, né? E aí do Shinryu. Rafa, Tinha uma época. vai cair daqui um minutinho aqui já. Então, vou agradecer o pessoal aqui pela presença aí, né? A gente acabou nem abrindo o espaço para ninguém perguntar nada aí, mas faça contato pelo WhatsApp se quiserem. Tá? Quer dizer alguma coisa? Não, faz isso aí. Tranquilo? Muito bom. Vamos treinar. Ah, não, Até tu agora. comentou, tu falou do Campeonato CBK, mas tu não disse que tu foi campeão brasileiro, né? Não, só disse que eu participei da competição, que eu ganhei a competição, eu não falei. Ganhou, foi campeão brasileiro. Tá? Então tá, Rafa. Obrigado pela conversa aí. O pessoal que ficou em dúvida, por Eu que favor, entre em agradeço. contato. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Abração. Até a próxima. Um abraço.